Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast que conecta o varejo à nova economia. Eu sou a Letícia Guedra, daqui do Connector Hub, e tenho o prazer de mais uma vez estar recebendo aqui convidados especiais pra gente falar sobre alguns temas bem relevantes pro nosso mundo de negócios. Pra quem tava com saudade, a gente tá voltando hoje com aquele modelo de conexão de negócios, reunindo aqui startup do nosso programa de aceleração. Então hoje recebendo a Green Motor aqui, Luiz e Edu. Sejam muito bem-vindos, gente. Boa tarde, Leite. Boa tarde, Beto, que ela não apresentou o Beto ainda. Calma, eu vou apresentar, Luiz. Tô atravessando a Era pra tu dizer só aqui. oi. Mas tu sabe que ele é o Beto, né? Sei que ele é o Beto. Ah, ótimo. Vai lá. Tá, só dá uma boa tarde então. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Então tá aí agora, gente, já que vocês não sabem quem está ao meu lado aqui hoje, o Beto da Beta House, Beto Lopes também. Seja super bem-vindo, Beto. Valeu, Lê. Obrigado. Muito bom reencontrar o Luiz, falar com o Edu aqui e receber esse convite pra bater esse papo com você. Maravilhoso. Gente, o Luiz já tá super à vontade, eu fico muito feliz, né? Ele já tá fazendo o papel de anfitrião aqui, mas o papel hoje aqui do Beto é, como vocês sabem, né? A gente tem um momento de apresentação da startup e o Beto depois vai se envolvendo com a gente na conversa aqui pra gente entender um pouco mais, fazer perguntas e discutir sobre o negócio, porque assim, a dificuldade aqui, vocês não têm noção. Toda vez antes do episódio a gente começa a conversar, eu tenho que segurar as cabeças que querem ficar vazando todo o conteúdo, que tem muita coisa boa por aí. Mas só pra contextualizar então, né, o Beto é sócio da Beta House e também responsável head aí de inovação, né, e IA dentro da empresa. E Luiz, então, CTO da Green Motor, que é a startup que faz parte do nosso programa de aceleração e a gente vai conhecer um pouquinho mais logo agora. E o Edu, que é um empreendedor em série aí, tá à frente de alguns negócios, inclusive CEO da Green Motor, então. Então agora sim, gente, vou abrir espaço para vocês apresentarem a Green Motor. Vamos começar contando o que o negócio da Green Motor faz. E daí eu e o Beto aqui vamos aquecendo as perguntas aí, vamos fazer aquela cara de mal, Beto. Assim, Boa. Banca contra a banca agora. Shark Tank. Vou ficar anotando aqui. Então vamos lá. Vamos saber mais sobre a Green Motor, por favor. Boa tarde, Leite. Boa tarde, Beto, que agora posso dizer teu nome, que tu está devidamente apresentado e nomeado. Tu já disse, Luiz. E boa tarde, boa noite ou bom dia para todo mundo que está nos assistindo aqui. Primeiro, a Green Motor ela está numa fase de reinvenção e hoje, então, eu defino a Green Motor como uma startup de previsão de demanda. A gente está muito se reposicionando, a gente tem tido vários insights dentro do programa, com mentorias, nós vamos acabar, espero, falando sobre isso, porque quero também agradecer ao nosso mentor e espero dar espaço para isso. É isso aí. Na verdade, a gente começou com o intuito de... vai parecer muito clichê o que eu vou falar, mas com o intuito de melhorar a vida das pessoas através de inteligência artificial, né? Então, a gente entendeu muito a questão do menos desperdício de alimentos, né? A gente começou muito forte, focado em varejista de supermercado. Graças a isso, a gente foi finalista, né, da South Summit 2023. E, enfim, ficamos aí muito contentes com isso, né? Foi realmente, eram mais de 2.200 startups de 86 países, né? Só para 50 finalistas. Isso foi muito bacana, uma causa muito legal, né? A gente busca sempre isso, ter uma causa muito bacana e essa revolução, né? Desse, vou dizer assim, derivativo da internet chamado inteligência artificial, que a gente ama, né? A gente ama de paixão, né? O Luiz... Eu casei com ela. Né? O Luiz casou com ela, inclusive. O Luiz é doutor em inteligência artificial, então é isso. A gente tenta agregar, né? E criar produtos para ajudar as pessoas, para ajudar empresas, para ajudar a sociedade. Muito massa, a gente vai... Vamos ir perguntando e chegando um pouco mais aí, porque tem uma coisa que é muito legal, né, nessas jornadas que a gente tem aqui, o programa eu tenho esse privilégio, né, de sempre ter aqui uma discussão e a gente seguidamente fala sobre essa questão da jornada do empreendedor, a jornada das startups, e a gente mesmo vinha mencionando vocês em um momento de transição, né, então como é importante, inclusive daí aqui, né, no nosso programa de aceleração, e daí acho que é legal comentar também, Luiz, na mentoria, o processo que vem acontecendo, de às vezes, assim, a ideia do negócio surge a partir de um problema, então, né, bom, a gente identifica aqui que tem um problema a ser resolvido, tentamos resolver identificamos outros, vai modificando a natureza do negócio. E daí eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho, assim, como é que começou, como está indo e para onde parece que está indo a Green Motor por enquanto, por favor. É legal isso, né? Sempre tem uma frase muito clichê que ela é interessante, que é erre rápido, né? O pessoal diz pra errar que erre rápido. Talvez nós não tenhamos errado tão rápido assim, porque não deu tão errado. É melhor mesmo se tivesse dado completamente errado e tu abandonado a ideia, era mais barato, era mais fácil, tu errava mais rápido. O que aconteceu é que a Green Motor, que nem o Edu comentou brevemente, ela veio da intenção de empreender.
né? Especialmente do Edu, né? Ele começou essa ideia, eu vou contar a história, depois tu me corrige se Manda tiver ver, errado. por favor. Na ideia de intenção de empreender, e daí saiu procurando um problema, quer dizer, é o caminho certo, né? É o caminho que tu tenta resolver um problema, qual problema tu vai resolver, e ele teve muita ligação nessa ideia do menos desperdício de alimento. E o mercado que foi objetivado foi, vamos então buscar startups que fazem esse tipo de coisa pelo mundo. Encontrou algumas nos Estados Unidos que faziam coisas parecidas. Shelf e Engine, A-Fresh, Shelf Engine de Seattle, era o pessoal da Microsoft que saiu, e a gente foi atrás, né? Legal. Então, e daí, nessa condição, tem 2 problemas que aparecem, né? O primeiro é que tu não é do setor onde tu tá atacando. Tu tem o mundo inteiro para explorar, tá? Então vamos explorar o varejo alimentício. Nenhum de nós era do varejo alimentício. Então, talvez o mercado esteja errado, talvez as coisas que a gente identificou como problema não sejam um problema para eles não vejam esse problema no dia a dia, e essa história vai avançar, depois eu continuo nisso. Mas enfim, o que aconteceu Eu gosto que aqui... tem muitos spoilers, assim, né, Luiz? Vai criando, assim, esse é no gero próximo expectativa. episódio. É pra todo mundo ficar gridado, assim, ninguém consegue parar de ouvir. Não, eu vou contar, pessoal, mas depois do nosso... Depois do comercial. Não, vamos lá. Daí o que aconteceu é que entendendo assim, pô, tu não é do mercado, tu não tá sentindo aquela dor. Se tu tá no mercado e tu sente aquela dor, é engraçado, né? A teoria é uma, mas quando tu vai ver, ou tem outra teoria que combate ela, né? A teoria é disso, tu tem que encontrar um problema e atacar esse problema. Quando tu ataca, quando tu tem o mundo inteiro pra explorar de problema, certamente tu não conhece a fundo nenhum dos problemas que tu tá explorando. E se tu não conhece a fundo, dificilmente tu vai ter um conhecimento suficiente pra resolver aquele problema. Então esse negócio de teoria de, pô, tu tem que procurar um problema real e tal... Pode até encontrar. A fome do mundo é um problema real e realmente isso aqui pode colaborar com a redução da fome no mundo, só que, primeiro, que não vai resolver, se tu não tem o conhecimento suficiente, a base suficiente para resolver esse problema, e tu não ser da área que tu tá atacando é uma coisa que é totalmente não recomendada, por tu não conhecer o suficiente da área. Então, quer dizer, tem um antagonismo razoável aí. Daí tá, então beleza, vamos tentar resolver esse problema de redução de desperdício de alimento, e daí o Edu conseguiu montar um time bem bacana da área técnica, inclusive, que depois teve um desligamento, o cara acabou indo pra Tesla, o outro foi pra Alemanha, e daí entrei eu pra ajudar o Edu então nesse processo. Uma ótima substituição também, claramente. Muito obrigado, mas os outros 2 eu confirmo que sim, eu vou privar de comentários. Não, tu também, Luiz. Daí, enfim, o projeto saiu muito bom. Muito, muito, muito bom. Ninguém prevê. E daí a gente entrou no FLV, né? Frutas, verduras e legumes do varejo alimentício. Então, para redução desse desperdício de alimento, que é um alimento altamente perecível, altamente descartado nos supermercados, parece que tu está atacando o problema certo. Não vou dizer que está errado ainda, e eles tá? dizem que é um problema, né? Porque é um problema de porque bilhões é um de problema. reais. É um problema. Tem esse dado, assim, meio tipo assim, quanto se desperdiça em média um mercado, por exemplo, grande? Bom, eles faturaram 700 bilhões, né? 7% do PIB do Brasil, né? Estima-se que uns 20 bilhões foi desperdiçado. Caraca! É muito dinheiro. Isso em um ano. Não só em perecíveis, né? Sim. Ao todo, né? A perda, né? A ruptura. É muito dinheiro, né? E o Edu, quando tu começou a conceber a ideia disso, quem era a tua persona? Através de quem que você estava indo atrás? Era atrás dos grandes supermercados? Era daqui um pouco do pequeno? Era do médio? Como é que vocês endereçaram o tamanho do mercado até mesmo para ver a viabilidade disso? E eu imagino que as dores, por mais que no final do dia sejam efetivamente as mesmas, vocês como outsiders de um mercado que não tinham domínio, não tinham conhecimento, cara, muito provavelmente tinha muito a aprender também com cada desses diferentes segmentos. Muito videocall, muita conversa, muita ida em supermercados. Mas é uma pergunta interessante. A gente não podia ir nos pequenos, e pequeno eu não tô dizendo um mercadinho, eu tô dizendo que fatura 60 milhões ano. Isso é um supermercado pequeno. Porque muitos não tinham dados. E sem dados, né? O supermercado tem a maçã, nós temos os dados. Eles né? nem sabiam quanto eles desperdiçavam, quanto eles perdiam. Exatamente. Em regra, faturam muito bem, né? E entendem que o problema do desperdício é grande. Mas, enfim, né? Não é um ponto relevante dentro da máxima, porque sobra margem suficiente. E apesar de conversas com os grandes, como o GPA, Carrefour, né? A gente também entendeu que não era ali. Então... por serem muito grandes e não ter como já começar. Então a gente atacou, digamos, os médios, né? O faturamento de, sei lá, 500 milhões ano, 800 milhões, né, Luiz? E a gente entendeu que esses aí seriam interessantes por ter uma gestão que pudesse nos dar os subsídios, né? Imagina, dados errados, resultados, predições erradas, né, do nosso algoritmo. Claro. Tem gente que tem uma máxima também nessa questão de dados que diz que dado ruim é melhor não ter.
né? É melhor tu não ter o dado e tu saber que não dá pra confiar do que ter um dado ruim. Sim. Então, e daí essas coisas foram acontecendo. A gente conseguiu definir esse mercado. A gente, no caso, eu ainda não estava exatamente na operação. Eu entrei, vamos dizer, numa fase entre o primeiro e o segundo cliente do projeto, né? Então, as coisas já estavam andando, tava conseguindo fazer as previsões, estava tendo uma boa acurácia. Eu entrei e a gente conseguiu melhorar muito, muito, muito a acurácia. O que a gente acerta de previsão de demanda para um produto que tem uma variabilidade diária de venda incrível, é tipo 10, 15 vezes de um dia para o outro, às vezes que muda a demanda. Nossa, velho. E a gente conseguiu acertar muito. A gente tem produtos que a gente chegou em acurácia acima de 95%. E sendo isso, tem um fator ainda que me parece seja mais complicador, que é a questão da sazonalidade. Sim. É que tem, então, o FLV, ele tem uma sazonalidade que eu chamei, não sei se tem um nome, que é a sazonalidade semanal. Quer dizer, qual dia da semana que vende mais, e varia muito, é impressionante o quanto tem correlação de quinta para quinta, de quarta para quarta. Isso é um fator importante. Quarta fica frio, vende mais batata. Tem isso, tem o clima é outra variável, tá? Mas a sazonalidade... Eu tava me referindo até mesmo de colheita e tudo mais. Isso, então, tem um fator nesse mercado que ele é crítico para compra, que é a aparência do produto. Sim. E a gente não consegue saber como vai estar o produto semana que vem. Como é que a gente amortiza esse erro, né? E daí sim, entra a sazonalidade mensal, que é em qual época do ano tem a colheita dos melhores produtos. Isso aí sim. Então a gente tem a semanal, que é do dia da semana, tem o dia que tem feira, fim de semana tem um comportamento diferente. Daí depois tu tem a sazonalidade mensal, que é do período do ano, quer dizer, se é o mês de colheita, se é entre safra, se é período bom de determinados produtos. E a sazonalidade... dentro do mês, né, intramensal, que é nos primeiros 15 dias, tem produtos que vendem mais que no final, porque as pessoas têm mais dinheiro. Eventualmente, produtos mais caros vendem mais na primeira quinzena que na última quinzena. Então a gente tem 3 periodicidades aí, né? Que é essa anual, que é em qual mês tá, dentro do mês se tu tá na primeira ou na segunda quinzena, e dentro da semana em qual dia da semana tu tá. Quando a gente começou a mapear essas variáveis e ter uma visão melhor das features, que nem uma das features que a gente usa é clima, né? Tem produtos que vendem mais quando tá quente ou quando tá frio. Claro, total. Produtos frescos, assim, como folhagens e coisas assim, vendem muito mais quando tá quente. E produtos como batata acabam vendendo muito mais quando tá frio. Então tem uma outra variável que é essa daí. A gente começou a ter que trabalhar com previsão do tempo, que também tem incerteza. Enfim, a gente começou a mapear as variáveis, montou uma rede super forte e que acerta com uma acurácia muito grande um produto que custa R$4 o quilo. Quantas variáveis são consideradas? Nós chegamos adicionando e removendo, tá? Variável ruim, de novo, variável ruim é melhor tirar. É melhor tirar, a gente chegou, acho que a gente tá com umas 12, a gente chegou no melhor com umas 12. Chegou mas até 16, 18. O Luiz, evidentemente, né, por vir da academia muito técnico, eu vou explicar de uma forma mais tranquila, tá? Não desmerecendo, é óbvio, sem o Luiz, eu não sou nada, né? O Luiz, evidentemente, que é o produto, é o técnico, mas eu costumo brincar que é uma bola de cristal que ela vê o futuro, ela vê o passado e o futuro. Por quê? O passado é os dados, né? São a nossa matéria-prima. Então, evidentemente que se um lojista é uma plataforma de previsão de vendas, né? Então, se o lojista, qualquer varejo entender a indústria, entender nos dar dados de uma semana, a gente vai dar uma previsão. Dados de 3 anos vai melhorar muito, né? Então, a gente analisa o passado, né? Tu pega o SKU, o item, qualquer produto, uma roupa, e aí tu analisa, né? Todos os dados, como é que foi vendido, como é que foi comprado, tudo, estoque, tudo. Analisa todo o passado, mas também, ao contrário de um ERP que fica só passivo, que analisa só os dados passados, com AI, com inteligência artificial, a gente consegue entender o futuro. Como, por exemplo, está integrado com uma plataforma de previsão de tempo, de clima, promoções. Vai ser quinta-feira a promoção, imputa. Que mais, Luiz? Várias outras features. Fatores macroeconômicos, a gente usou um tempo, tem algumas coisas assim, a gente, acho que até alguma coisa de macroeconomia acabou sobrando, eu não lembro direito. Mas é que assim, para a definição de uma previsão de demanda para um determinado produto, tu tem dados internos e dados externos que são importantes para isso.
Se eu quero saber quanto que eu vou vender de trator, é importante eu saber quanto que vai ser investido no plano safra daquele ano. Sim. Tem muita coisa importante. Como é que foi a colheita daquele ano? Que se a colheita foi boa, talvez muita gente vai estar com dinheiro. Sim, que é isso que o Beto falou, né? Pra cada produto, tu tem que fazer uma análise do que realmente é relevante e considerado na compra daquele produto, né? Com certeza. Então, é realmente uma análise muito minuciosa para cada coisa que é colocada na análise do sistema. Isso, então. E é uma computação, digo, é um poder de processamento. É caro o valor que a gente tem que pagar de máquina para rodar uma previsão dessas. Uhum. E a gente fazia ainda... bom, ainda tem umas variáveis bastante interessantes, que é de clusterização de produtos. Quer dizer, quais produtos que são substitutos de outro. Se o cara comprou o alface hidropônico, ele não vai comprar alface crespa e não vai comprar alface lisa. Então, tem algumas coisas assim que são de agrupamentos de produtos que são substitutos um ao outro. Tá, daí a gente montou toda essa inteligência, rodou a rede neural lá, a gente roda para cada produto, para cada item, para cada dia, para cada loja. Nós rodamos em redes de mais de 40 lojas, com mais de 100 produtos do FLV e, claro, um dia por semana. Então a gente gasta muito de programação e de pagar de nuvem. A Amazon, sim, ganhou bastante dinheiro com isso. E dentro desse negócio, para prever um produto que custa muito barato. E daí a gente estava entendendo que talvez algumas características daquele mercado que a gente entrou, é mais barato esse cara botar fora o produto do que usar esse tipo de previsão. Então, nesse ponto que a gente acabou batendo um pouco. E por isso que a gente chega respondendo a primeira pergunta, esse é o ponto que a gente está. Que a gente está receoso de até onde Mas vai rolar um spoilerzinho, Luiz, desculpa te interromper, do produto que a gente está pensando aí pro Sim de Lojas, pro pessoal, vai rolar? Tu acha claro, um spoilerzinho? Pra quem não viu a final de Game of Thrones, não. Mas sim, vamos falar assim, a gente está num momento super interessante que as mentorias nos trouxeram aí, muito insight legal. Mentoria é tipo uma terapia, né? O mentor, às vezes, vem com insights, tá? Mas especialmente ele te provoca a pensar. Sim. E tu provocar, te provocar, né? Claro. As perguntas certas são mais importantes que as respostas certas, né? Especialmente numa terapia. Que vale em AI também, né? Essa lógica. É verdade. Que a resposta quem dá é a máquina, né? Mas, então, daí a gente tá nessa fase de tentar, ou a gente se recoloca dentro do varejo alimentício para produtos de maior valor agregado, vale a pena a gente trabalhar em cima disso, até onde vale a pena também, né? Porque talvez as variáveis sejam diferentes para outros produtos e tudo aquilo que a gente montou para a FLV não necessariamente, obviamente não é tudo descartado, né? Obviamente tem coisas que são correlatas, mas nem tudo. Depende de outros fatores as vendas de produtos diferentes. E daqui a pouco se colocar no mercado de mais valor agregado. Nesse momento aí do valor agregado, agora vem spoiler, a gente começou a se relacionar com o varejo, com a indústria de carnes, né? Que para entender como é que a gente conseguiria trabalhar a previsão para carnes e esses produtos que são mais caros, que não custam R$4, custam R$40, né? E que botar fora esse tipo de produto não é tão simples quanto botar fora meia dúzia de tomates. A gente, em uma das POCs, tá? Uma das provas de conceito que a gente modelou com um cliente nosso, a gente rodou para 5 produtos em uma loja. E a gente conseguiu economizar 20 quilos de produtos por dia. Eles deixaram de botar fora 20 quilos de produtos por dia. Isso em dinheiros é quanto, será? É R$1.800. Por dia. Caraca. Então, e daí a gente cobrava mais que R$1.800, porque passa a régua lá e diz assim, não vale a pena, né? Então, esse que é o ponto que a gente chegou. Claro que aumentando o número de produtos, aumentando o número de lojas, a gente conseguiria ter mais volume. Mas é muito sensível e muito difícil de dizer que se eu acertei a venda de tomate, se eu vou acertar a venda de lixia. E se o cara vende, sei lá, 1 quilo, às vezes não vende 1 quilo desse produto, dificilmente a rede neural acerta, porque vira quase chute, que tem muito pouco dado. Então fica uma coisa assim muito difícil de dizer dos 100 produtos, quantos deles a gente conseguiria converger. Então converger é dar uma previsão que faça sentido. Então, daí a gente está nesse momento, assim, de se reinventar e explorar novos mercados. E nessa da previsão da carne, a gente começou a ver que a carne ela tem algumas características. Por exemplo, bom, primeiro que no mercado de commodity, a carne tem preço por minuto. Se tu abrir hoje na internet, quanto é que tá o quilo do boi gordo, vai estar diferente da hora anterior. Né? Primeiro que é do boi inteiro e tal. E cada peça de boi, ela tem um preço diferente quando ela sai por dia. Claro que o fabricante não consegue repassar isso, ele não tem essa instantaneidade,
do preço que ele poderia estar vendendo. Então eles fazem tabelas semanais para os varejistas. Obrigado. Nessas tabelas semanais que eles fazem, toda semana os clientes, os representantes vão entrar em contato e pedir o preço de cada peça de carne que eles acabam comprando, né? Então a gente está muito trabalhando em cima dessa ideia de explorar um pouco mais esses chatbots, né? A gente trabalha com... Só que com AI, né? Não é um bot simplesmente que tu imputa. Não, é um bot com AI que se tu perguntar algo absolutamente nada a ver, como é que se faz uma massa com um olho, ele vai responder também. Sim. Né? Então, nada a ver não, né? Mas assim, o que fizer sentido... eu quis exagerar para mostrar que... E quando a gente fala de chatbot, eu não sei como é que é a percepção de vocês, tá? Mas pra mim eu tenho enraizado assim muito forte uma coisa meio negativa, de uma experiência ruim, porque os chatbots em geral nos proporcionaram experiências ruins. E quando alguém vem falar em chatbot com IA, eu já me assusto porque, cara, eu acho que a gente tem que inclusive romper a expressão. Tem uma questão meio até se mesmo cria de nomenclatura, estigmas, né? que, cara, pra mim chatbot está absolutamente estigmatizado de uma coisa negativa. Uhum. Então, eu gosto muito da perspectiva dos agentes conversacionais. E daí, falar ou não falar sobre AI, eu acho que é uma coisa importante, sim, porque o nível de experiências que esses agentes conversacionais entregam hoje, cara, daí a gente já tá falando num outro nível de experiência, num outro nível de acurácia e de uma entrega muito maior para dar com um pouco uma coisa que nem tá dentro de uma árvore de decisões, ele consegue, entendendo o contexto, te entregar com uma acurácia importante respostas, que daqui a um pouco, cara, pode nem estar diretamente relacionado àquela grande temática onde ela foi estruturada. Mas humaniza de uma certa forma. De uma forma absolutamente diferente do que a gente tinha. Isso que a gente... Perfeito, Beto, perfeito. É isso aí mesmo. É essa linha que a gente tá indo justamente para ajudar o lojista, né? Para ajudar e multiplicar, né? Porque também tu fica naquele viés, né? Por um lado, eu concordo contigo. Quantas invenções, quantas tecnologias no início eram ruins, né? E a gente, e de repente melhora, e a AI tá indo para isso, né? Cada 6 meses é uma revolução. Sim, total. Né, em AI. Agora, também, se tu fica só no manual, só no humano, talvez tu não vai ter uma capacidade de vender tanto, coisa e tal. Então, eu acho que tentar fazer isso que tu disse, né? Dos agentes com inteligência artificial de ponta, só que também tenha o lado humano por trás, né? Então, por exemplo, o lojista quer 1000 vendedores ao mesmo tempo, porque ele fez lá uma campanha, um tráfego e ele quer ter 1000, ok? Ele vai ter. Ele vai ter com a ferramenta que a gente está desenvolvendo. Agora, se desses 1000, 100, 10% não vai cair também no humano, né? Só que não é só um chatbot de novo que fica só... o momento em que tem que ser direcionado, né? E daí tu Exatamente. consegue responder em escala, tu ganha em escala, tu entrega uma experiência, porque aqui, pra mim, a gente tá falando sobre experiência do cliente. Exato. Né? E a gente pode usar isso numa perspectiva de cliente interno também, onboarding, treinamentos e tudo mais que funciona bem, mas eu acho que aqui a gente tá pensando até mais numa perspectiva do cliente externo. Perfeito. Né? E nessa perspectiva do cliente externo, cara, os agentes conversacionais, pra mim, podem ser um divisor de água super importante pra potencializar de uma maneira, assim, bem expressiva a experiência como um todo. Tá, então vamos só contextualizar um pouco mais, porque assim, eu não gosto quando a gente fala assim, não é apenas um chatbot, mas o que no fim das contas é a diferença entre um agente conversacional e um chatbot? E daí, só complementando a pergunta pra todo mundo responder meio junto aí, porque eu gosto das coisas meio badernadas mesmo. Bora. O que é exatamente essa solução? Assim, ele é um vendedor digital que vai suprir isso. Assim, a gente quer botar na rua um monte de gente apoiando a venda. Como é que isso tudo se relaciona, Beto? Assim, contextualiza primeiro a diferença entre Vai lá. chatbot e agente conversacional. Boa. Chatbot, originalmente falando, e daí tecnicamente tu pode me corrigir porque eu não sou técnico, tá? Mas chatbot, ele foi desenvolvido a partir de perguntas pré-setadas e ele entrega respostas pré-setadas dentro de uma lógica que eles querem humanizar uma coisa que é absolutamente robotizada. E que é aquele digite 1 para isso, 2 para isso, que é infernal. E vamos lá, ninguém mais gosta de humanos robotizados e nem robôs humanizados. Não. Né? Eu acho que hoje a gente, com os agentes conversacionais, que daí tem uma compreensão de contexto completamente diferente. Porque tem aprendizado, tem treinamento de rede. E o contexto, o que acontece? A gente hoje em dia está absolutamente acostumado a
falar com o WhatsApp, com todas as pessoas. O agente conversacional ele tem capacidade de simular uma conversa de WhatsApp, tal qual com uma pessoa. Então não é sobre aquele robô humanizado, porque a entrega ela é muito similar a isso. A perspectiva é muito mais semelhante a uma troca real, porque independentemente do direcionamento que tu dá, ele entende o contexto, entendendo o contexto, ele te responde aquilo que tu pergunta, e não aquilo que ele foi previamente treinado para. Ontem, por exemplo, eu não me lembro agora qual era a empresa. Enfim, não vamos falar também de empresas aqui. Mas, até porque foi uma experiência negativa. Mas lá pra você dizer, você quer qual das opções? 1, tal, 2, tal. Cara, não era nenhuma das outras. Ele botou, não entendi. Você quer uma qual das... Cara, e ali trava. E ali ele nem direciona pra dar com um pouco um número que tu conseguiria eventualmente conversar com algum ser humano. Não, tu tem que ir na loja. É a única solução que tu tem. Péssimo. E de vez em quando a loja sequer existe. Né? Ou é no Nordeste. Não, então, não sei o quanto aqui, tecnicamente, certamente eu devo ter escorregado na definição, mas conceitualmente um pouco. Não, conceitualmente também, é isso aí, né? Não, conceitualmente não é isso aí, mas só que vamos... Já teve contradição aqui. É que assim, bot pra quem não sabe, bot é a contração da palavra robot, é o robô, né? E chat é a conversa, tá? Então o robô conversacional, o agente conversacional é a mesma coisa, só que é o que acontece mesmo, e aliás é uma boa observação até pra gente não usar esse termo se ele tá estigmatizado assim. Pra mim, pelo menos, tá. Não, é justo, isso é uma contribuição super importante pra gente saber como a gente se comunica. Aí não é uma questão de, na real, descrever exatamente essa semântica, né? Tipo, os dois podem significar a mesma coisa, mas usa agente conversacional que vai vender melhor. Faz diferença. Então, total, eu acho que isso é muito válido, assim, né? Entender qual é a impressão das pessoas sobre isso. Pode ser 1, 2, 5%, não muito mais do que isso. Então, daí... Pensa num vesting aí, né? Nós estamos alongando, era pra ser um spoiler, sabe? Né? Mas estamos alongando porque assim, assim é uma coisa assim que a gente está explorando. A gente não lançou ainda, a gente está numa fase ainda de validação. O Edu e o Dani tiveram ontem na Expo Agas validando essa ideia, conversando com bastante gente. Aceitação muito boa. Tá abrindo muita oportunidade para nós entender se vale a pena ou não, né? Entre a gente conseguir entender e a gente conseguir explorar isso como um produto, tem um vale bem grande aí. Mas, sem dúvida, é uma coisa que está se apontando como uma possibilidade. Trabalhar com um sistema que consegue ser treinado com o preço, com um produto especializado no teu sistema e com uma conexão humana muito forte. Porque o representante comercial, que talvez vai ser o principal consumidor desse produto para nós, né? Ele tem que estar no cara a cara, ele tem que ver pessoas, ele tem que estar... É assim que se vende, é na empatia, né? É na simpatia, é na correlação. Então, enquanto o cara tá lá passando tempo dentro de um supermercado, conversando com os possíveis compradores de uma indústria alimentícia, ele tem mais chance de converter que se ele estiver só no WhatsApp respondendo quanto é que custa o quilo do patinho, né? Então, isso é bastante importante, a gente entender que o trabalho do representante comercial é muito mais do que ficar respondendo preço e mandando foto. Claro. E sim uma coisa mais tete a tete mesmo. E a gente quer maximizar o tempo desse cara fazendo esse tipo de coisa. Isso é bem legal, né? Porque tu não tá falando, de novo, a palavra substituição da força de trabalho, que com a EA sempre vem, né? Mas é justamente apoiar o representante comercial. E a Expo Agas, eu acho que foi fenomenal, assim, vocês também terem esse insight relacionado a essa feira. Pra quem não sabe, né, a Agas é a Associação Gaúcha de Atacadistas e Supermercados, eles fazem uma feira anual, e que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez esse ano também, pra, né, ter uma noção, embora que o nosso foco seja varejo, é sempre interessante, né, não deixa de ser uma espécie de varejo transformado, é varejo, claro, né, supermercado. E, cara, é muito interessante a feira, porque é isso, assim, eu fiquei chocada, eu nunca tinha visto uma feira com tanta gente, assim, parecia um formigueiro de gente negociando, porque é muito produto, né? E eu fiquei pensando, gente, como é que é uma negociação, assim? É engraçado que não tem sem match, né? O supermercado andando e as indústrias paradas esperando as visitas. E um quer comprar do outro, né? Quer negociar preço e quer sobressair. Consegue micro reuniões, mas muitas, né? E já troca o contato e depois a outra semana é pior ainda do que no evento. Mas é isso, a gente tá realmente muito trabalhando forte, né? Quem sabe em parceria aí com o Cindy Lojas a gente converse aí também, pegue feedbacks, né? Olha aí, os malandros, os empreendedores malandros fazem isso, eles fazem no podcast eu me comprometer. Não, tô brincando. Mas e aí, se comprometeu ou não?
Corta aí, Júnior. Mas... Não é pra cortar, não. Tá tudo certo. Mas enfim, daí perguntam... Sim, a gente vai sobre o conversar. produto. Vai lá, não, claro. Mas assim, daí vão dizer assim, não, então tá, então vocês estão empacotando todo esse trabalho de 2 anos de previsão de demanda. Primeiro que, se a gente conseguir cobrir... a indústria trabalha só com representantes comerciais e a indústria Não só a assinou... indústria, né? Também os... Tô usando o exemplo da indústria porque foi onde a gente tá a gente começou, mas Legal. onde tá a varejo inspiração também. desse projeto. Eles vendem tudo por representantes comerciais. A partir dali a gente tem todas as informações de venda e, de novo, a gente consegue trabalhar então com forecasting, né, com previsão de demanda, daí para a indústria, né? Talvez seja um fit aí. Ou ainda, que é onde a gente está explorando dentro de outras áreas, que nem eu comentei dos produtos de alimentícios de maior valor agregado, ou outras áreas, né? Outros setores que dependam do forecasting. A gente ainda está avaliando. A gente acabou estendendo bastante a conversa porque ela é interessante nesse trecho, mas é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente deixar claro. A gente não está definido com isso, não tem produto pronto para isso, mas a gente está explorando bastante possibilidades. Legal. Mas a sacada é fazer uma analogia, por exemplo, um copywriter. O que se presta, ele não usa só o chat GPT. Ele não... Seria um péssimo, né? Ele usa o chat GPT como assistente, Claro. né? Ele é o copywriter e ele usa como assistente, né? Até porque eu acho que se ele não usar como assistente, ele também já vai ficar defasado. Você está perdendo a oportunidade de ganhar uma velocidade ou até outras qualidade ideias, também. Claro, total. Eu vejo que a gente está começando a entrar numa seara que é super importante, até por uma questão educativa aqui nesse podcast, que é justamente essa questão de, cara, como é que a gente trabalha com a inteligência artificial no nosso dia a dia? Nós profissionais, nós daqui um pouco que tem um pequeno varejo, você que está em casa aí começando a empreender alguma coisa, cara, não é sobre substituir. A gente tem rodado aí muitos eventos, palestras, workshops falando um pouco sobre isso e eu tenho tomado muito cuidado de trazer isso e não é da boca para fora, é por uma convicção que eu tenho. A gente ainda está muito distante de daqui a um pouco ter uma inteligência artificial que realmente vai ter capacidade de fazer essa substituição, usando esse termo que eu também não gosto muito de usar do ser humano, que a Lê trouxe agora há pouco. Mas a gente precisa entender também que é necessário baixar a guarda para essa nova tecnologia. A gente precisa explorar, a gente precisa entender que ela está aqui para nos potencializar como seres humanos. Eu brinco, volta e meia em algumas palestras eu costumo brincar. A minha esposa no início ela se incomodava um pouco, daí depois, Beto, tá, agora pode ficar falando. Que eu tenho um dado momento, há cerca de uns 15 meses atrás, que aconteceu, que eu me dei conta, assim, meio caiu a ficha, que realmente o chat GPT era um apoio muito importante no meu dia a dia profissional. E que lá pelas tantas, cara, eu não conseguia viver sem o chat GPT. Eu lembro que eu cheguei, entrei no quarto, ela tava na cama já pra dormir, assim, eu tava muito eufórico com tudo aquilo, assim, eu falei, Lívia, eu preciso compartilhar uma coisa contigo, dela, o que houve? Não, eu tô chegando à conclusão, assim, que eu realmente não consigo hoje viver sem o chat GPT, ele tem uma importância no meu dia a dia. Foi o celular, né, um dia. E ela me disse assim, Beto, coisa triste, tu tá emborrecendo. E eu olhei pra ela, Lívia, eu tô virando uma máquina. Eu tô potencializado. Exato. E é muito sobre isso. O Sam Altman, ele tem uma frase, né? Que a IA não veio aqui pra substituir, sim pra amplificar os seres humanos. Eu acredito muito nisso, né? Então, acho que já que a gente começou a enveredar esse bate-papo pra linha de inteligência artificial, a gente não pode se furtar de falar, cara, que é sobre baixar a guarda, conhecer ferramentas que podem entregar valor pro teu negócio e explorar. E Beto, essa tua palavra foi interessantíssima, amplificar. Não é minha, do Sam Altman. O Ok, cara que ok, a gente tem o ok. seu valor também. Ok. Eu tenho uma frase muito boa de um cara também que falou ela em 1800 e... Não vou chutar o número que eu vou errar. Mas na década de 1860, eu acho. Ele falou que não é o mais forte e nem o mais inteligente que sobrevive. E sim aquele que melhor se adapta às mudanças, né? Isso é Charles Darwin, falando sobre a evolução das espécies, né? Isso aí. E isso a vida inteira foi assim, e não mudou no mercado, né? O Darwin, quando ele falou isso, ele estava falando em relação ao bico do pássaro, à asa ou ao tamanho do animal. Mas isso não deixou de ser verdade. Se a gente não soubesse adaptar às mudanças, a gente vai ser engolido. Isso também é Isso evolução da sempre nossa foi, né? espécie, né? E sobre as mudanças, né, contemplando exatamente o que o Beto estava dizendo, a gente estava fazendo reunião, né, imagina ali, todo o time da Green Motor junto com esse meu amigo de colégio e ele representante de um dos maiores frigoríficos do Brasil, representante comercial, e ele ficava o tempo inteiro no WhatsApp, né? Tava sendo até um pouco deselegante, mas a gente via que era trabalho, que ele precisava, então todo mundo entendeu. E aí ele falou, eu tenho que ficar aqui mandando foto, eu tenho que ficar mandando relatório, eu tenho que ficar mandando preço, porque toda semana muda o preço da carne. E
E aí ele falou, e se a gente automatizasse isso? Então, de novo, amplificar, né? Ele tem que continuar indo em cada supermercado, apertando a mão do dono do supermercado, mas, enquanto isso, né, vou chamar do agente, enfim, tá trabalhando por ele. Claro, tá total. amplificando o trabalho Tá dele, tá fazendo ele antecipando a parte mais e operacional com inteligência, não repetitiva. sendo só um bot. E Sim, vamos não lá. tá perdendo o cliente, Pessoal, né? o pessoal tem problema com essa super em palavra linha, bot super em mesmo. linha com o que o Edu falou e o Luiz falou antes também. Nessa questão, né, de apoiar, de ser apoiado pela inteligência artificial, ter na inteligência artificial o copiloto, né, utilizando muito que o Copilot, a Microsoft, o GitHub. Nadella fala por um contexto até mercadológico, né? Mas vamos lá. A IA, ela tá ali para fazer esse apoio e o problema é do cara que seguir de guarda alta e não se debruçar sobre essa tecnologia ou sobre as facilidades que ela pode trazer pro seu dia a dia. Esse é o cara que vai ser substituído. Só que ele não vai ser substituído pela inteligência artificial pura e simplesmente. Mas por quem utiliza da forma correta, inclusive. E sim por aquela pessoa que foi amplificada. Porque daí nós Exato. estamos falando de ganho de Exato. eficiência, nós estamos Total. falando de produtividade. E no final do dia, aquele cara que quiser ficar dentro da caverna, assim, tentando fazer uma analogia, né? Muito provavelmente vai se tornar obsoleto. Sim. É. Ô, Beto, deixa eu aproveitar que a gente tá. Vou tentar resgatar aquela Bora. parte que antes da gente começar a gravar, que eu disse, segura, Beto, que eu quero que a gente fale depois. Vamos tentar resgatar aquilo, assim. Já nem lembro o que era, a gente falou Então, tanta não, coisa. eu lembro. Bora. Porque a gente tava justamente falando sobre isso, assim, né? Claro, toda tecnologia tem isso, né? Tem aquele período do encantamento, tem que todo mundo começa a aderir, daqui a pouco vira quase uma hype, e daí alguns já começam a gostar de dizer, mas nem é tudo isso, pra se parecer mais à frente do tempo. A gente sabe que IA, né, tá se mostrando uma coisa um pouco mais perene do que uma hype, né? Mas assim, a gente também tá falando sobre as startups surgindo, né? Todo mundo com um discurso muito modificado à IA. Então, todos os serviços passam a uma entrega pela IA, todas as... Enfim, não querendo generalizar ou, de alguma forma, desmerecer, né? Mas, assim, a gente tava comentando nesse sentido, assim, como é que tu vê isso hoje também, assim, no teu olhar, né? Hoje como consultoria, como esse profissional de inovação e estando nesse mercado, eu queria uma análise tua aí. Boa. Então, hoje em dia é muito raro você conhecer uma startup que não tenha, de alguma forma, alguma solução conectada, impulsionada, potencializada pela inteligência artificial. E, sem dúvida nenhuma, o ChatGPT quebrou uma barreira muito importante e democratizou um acesso com uma entrega de valor completamente diferente daquela que a gente tinha até pouco tempo atrás, que o Luiz aí, que tem PhD no tema, sabe, era um assunto dedicado à academia e técnicos. Ninguém falava sobre inteligência artificial até novembro de 2022, quando o ChatGPT veio e realmente virou o mundo de cabeça para baixo com relação ao ChatGPT. Eu vou chegar na tua resposta, mas eu quero só percorrer um caminho antes, que é o seguinte. Até o ano passado, até o ano passado, Lê, Edu e Luiz, me corrijam se vocês não concordarem, tá? Ou se eu estiver errado. Mas a percepção que eu tenho é que existia uma preocupação social muito grande com relação aos avanços da inteligência artificial. Existe até hoje, né? Existe uma preocupação muito forte A nisso. gente teve ali, eu lembro que foi no meio do South Summit, aquela carta do Elon Musk dizendo pra segurar verdade. que a gente não pode... Cara, vamos começar a correr um risco muito grande com relação a isso. E o que aconteceu, na minha percepção, ao longo do ano passado? Se identificou que a velocidade com que muita gente estava com esse medo todo não ia entregar aquilo que num dado momento se temeu fosse entregar. Então a gente percorreu um caminho de que aquele medo inicial, aquela quase raiva de vez em quando de movimentos relacionados a isso, deu uma arrefecida e agora tá todo mundo mais tranquilo com relação aos impactos diretos, imediatos, a curtíssimo prazo que a inteligência artificial pode ter. Por que eu tô dizendo isso? Tu pega relatórios recentes de Deloitte, de Gartner, de Bain e tudo mais, você vê que uma vez perguntados líderes, pessoas, pensadores sobre o tema, e pessoas também mais aleatórias, diminuiu muito a perspectiva negativa sobre impactos, sobre a sua percepção em relação à inteligência artificial. Por quê? Porque daqui a um pouco se baixou o hype de que, cara, vai mudar tudo e em 6 meses vai se transformar, cara, a gente vai ver... Então, a euforia, né? A euforia diminuiu. Era aquele desliguem as prensas. Agora, o cuidado que a gente tem que tomar também é não se confundir com o que aconteceu com outras tecnologias que antecederam a inteligência artificial no seu momento em que ela está e achar que, considerando, né, a curva da Gartner lá, nós estamos já
perdendo força e que daqui a um pouco isso aí pode ficar no meio do caminho. Porque, diferentemente de algumas tecnologias que há pouco tempo tiveram um hype importante também, que hoje em dia a gente escuta falar muito pouco, ela já tem uma entrega de valor importante. Ela já está muito consolidada em uma série de frentes e ela não vai retroceder. Então, assim, meu ponto, daí só fechando com relação a isso nós já temos entregas de valor importante, mas lá pelas tantas se tornou um hype tão grande que todo mundo está dizendo que está colocando inteligência artificial para ganhar, em tese, em valuation, só que com uma entrega de valor ainda abaixo daquilo que efetivamente tu estás te dispondo ou te propondo a entregar. Então, a percepção que eu tenho nós temos um caminho ainda de desenvolvimento da tecnologia. Essa curva, o hype, ela já baixou, mas não é uma coisa que vai retroceder, não é como algumas outras tecnologias que a gente nem está escutando mais, ouvir falar muito sobre elas, porque ela vai se fazer presente cada vez mais, mas certamente não na velocidade, no impacto, na profundidade que há um ano atrás as pessoas ainda estavam absolutamente assustadas. Teve uma coisa também que essa mudança do discurso, pelo menos foi o que eu percebi no início, quando tinha esse medo, mas também, né, não é nosso universo de inovação, assim, tava muito glamourizado, né, então assim, nossa, eu utilizo a inteligência artificial, e daqui a pouco isso passou rapidamente a parecer um preguiçoso, né, tá bem dizer, tu tá botando o ChatGPT pra trabalhar pra ti, vai me cobrar por isso, né, aí eu queria ouvir um pouco o Luiz sobre isso também. Cara, não sei se vocês têm essa percepção. Falei muito com pessoas que foram na XSW do ano passado e desse ano. E, cara, ano passado era só isso. Esse ano já era uma coisa bem mais tranquila com relação a próximos passos. O que eu entendo sobre IA, uma leitura, é que tu tem, enfim, internet, né? E ela tem várias tecnologias que derivam dela, como IoT, internet das coisas, blockchain, metaverso, inteligência artificial. Só que nessas outras, elas precisam de inteligência artificial, né? Então, se tu tá no metaverso, na Champs-Élysées agora, e tu gosta de tênis branco, perfeito, a AI que vai te indicar lá no metaverso. Blockchain, quantos projetos e quanto precisa... Então, eu vejo com essa diferença. Olha, eu tenho uma impressão da velocidade da mudança cada vez maior. Fora tudo que tá super correto, eu só vou pegar o contraponto, porque a minha impressão sobre a velocidade da mudança, ela é notável. Eu vou refrasear aqui o head da Microsoft dando entrevista para um podcast brasileiro, então concorrente do nosso, né? Não, na verdade... deve ter um pouco menos de audiência que pode conectar, então, né? Mas assim... Ele comenta que é notável a evolução da inteligência artificial e das tecnologias nos últimos 20 anos. Uhum. Mais ainda nos últimos 5 anos e ainda mais ainda nos últimos 2 anos. Exponencial. E nós estamos falando de 2 anos. Se trabalha com LLM, que é essa tecnologia que o ChatGPT... O que ele fez? Ele foi o primeiro a deixar disponível para a população isso. É muito caro treinar o ChatGPT, tá? É bastante caro. São milhões de dólares investidos para deixar disponível de graça para a população. Parece até uma coisa que... se eu hoje tivesse conhecimento sobre como fazer, eu não tinha a menor condição de conseguir fazer. Uhum. Então, primeiro, são poucos que sabem fazer e são poucos que conseguem fazer, que têm capital para fazer. Então, quando tu democratiza esse acesso a essa tecnologia tão diferente do que a gente estava acostumado, muita coisa muda, né? Isso aconteceu também num período da história que a gente chama de Revolução Industrial, quando veio a máquina a vapor e morria-se de medo que a máquina a vapor substituísse a mão de obra humana. Obviamente, em muitos pontos ela substituiu, e a mesma coisa, se você é dublador, fique com medo do seu emprego. A inteligência artificial vai fazer o George Clooney falar em português com a voz dele. Já faz, né? Já faz, já tem pronto. E então, quer dizer, tu não vai mais... tem posições, o dublador, eu tô refraseando o Rafael da U-Bots aqui, mas tem várias profissões que eventualmente vão ser substituídas mesmo. Só que a máquina a vapor também substituiu o cara que carregava o trem à mão. Quer dizer, essas coisas acontecem e eu acho que a percepção e a baixa da guarda que a gente estava falando em relação ao medo da IA é que se deu conta que, primeiro, que não tem para onde correr. Se tu vai fazer o quê? Vai proibir IA no teu país? Vai ter gente vendendo IA clandestina. Não tem mais. Não tem mais para onde correr. Isso aí já chegou no ponto que a gente pode dizer que não tem mais como viver sem disponibilizar essas ferramentas. A não ser que tu esteja num país que tu consegue controlar a internet que gira dentro dele, e ainda assim vai ter alguém vendendo alguma coisa que vai funcionar.
Então, cara, primeiro ponto é esse. Eu acho que sim, a velocidade da mudança está maior. E segundo, eu concordo totalmente que arrefeceu muito o medo da IA, porque a gente consegue hoje, e daí tá aí o ponto que a gente falou sobre as startups. Tá, eu acho que o teu contraponto não foi o contraponto, porque Não, só da o recorte velocidade. de 2... Não, mas o recorte de 2 anos, eu não tô falando do recorte de 2 anos, tô falando do recorte de 12 meses, de 6 meses, porque há 1 ano atrás a gente achava que, muita gente falava, cara, que ia ser uma coisa assim, avalaçadora, um tsunami que ia atropelar tudo. E agora lá pela Sandy se arrefeceu. A gente sabe o quão caro é pra treinar os modelos, a gente sabe o quão tudo aconteceu dentro de uma tempestade perfeita de ter uma nova tecnologia que chegou no momento que o mundo tava precisando. Então, assim, eu não acredito nisso, mas eu tenho lido bastante, inclusive, sobre, cara, pessoas importantes falando de bolha de ar e que tu começa a ler sobre o contexto como um todo, Não está tu dá um zoom rentabilizando, out, cara, não é de se jogar fora. Os últimos estudos mostram que no final do dia, ganho efetivo de eficiência com soluções de inteligência artificial. Cara, tem gente falando que não bate 5%, que não Saiu bate 2%. ontem, né? Uma do Economist que Então, falou assim, justamente sobre isso. Mas assim, ó, então, assim, ó, o que eu tô dizendo? A gente, lá pela Santos, parecia que ia ser uma curva exponencial de impacto e tudo mais. Isso aí, pra mim, tá totalmente fora de consideração. Mas eu não desconsidero que isso vai seguir crescendo. Basta ver, cara, Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet. Essas 4 empresas estão investindo como ninguém em infraestrutura para inteligência artificial. Eles têm convicção de que algumas ondas que eles perderam nesse momento em relação à inteligência artificial vale mais a pena tu super investir do que subinvestir. Quando tu tem esses 4 caras investindo, que direcionam muito dos caminhos, das tendências de para onde o mundo vai, eu me arrisco a dizer que, cara, a bolha pode estar sendo formada, mas, cara, é inexorável que a inteligência artificial vai se fazer presente cada vez mais nas nossas vidas. É isso. E de Mas novo, não é... Meu ponto é assim, cara, parecia que no ano passado, cara, que o Elon Musk chegou e disse assim, ó, cara, para tudo! E lá pelas tantas, arrefeceu de uma maneira muito importante. É que eu acho que as notícias, sim, talvez estivessem impulsionando essa visão catastrófica, porque, na verdade, a ciência, ela sempre evoluiu com qual que é a tecnologia da vez. Tu não vai criar LLMs, que é esses grandes modelos de linguagem, sem criar as redes Transformer, que é uma tecnologia de redes neurais que é usada. O ChatGPT é Transformer, tá? Tu não vai criar as redes Transformer sem ter passado pela LSTM, que é as redes Long Short Term Memory, que é umas redes mais simplificadas para previsão. Tu não vai passar por isso sem criar redes neurais. Esse conceito de redes neurais é dos anos 65, 67. Quer dizer, a gente está falando de tecnologias que chegaram à vez de ser inventadas. As tecnologias, ninguém consegue inventar uma coisa que é completamente fora do contexto. Não tem como. Eu não teria como ter criado o ChatGPT nos anos 60. Primeiro que não tinha informação, segundo que não tinha computação, mas a parte disso, a gente tem que ter pelo menos 3 coisas para fazer alguma coisa, né? A gente tem que ter conhecimento, em IA, em dados de modo geral. A gente tem que ter conhecimento, que é uma coisa que muitas vezes é desprezada. A gente tem que ter processamento e a gente tem que ter dados. Não se tinha nenhum dos 3, mas vamos dizer que a gente tivesse processamento e tivesse dados. Ainda assim, a gente não teria conhecimento para ter desenvolvido uma tecnologia tão potente tanto tempo atrás. Então, as coisas continuam evoluindo e se analisar a ciência, o investimento de grandes... Hoje, quem produz ciência no mundo, majoritariamente, ainda são as universidades. Ainda são, porque o IA começou a dar dinheiro, né? E quando começa a dar dinheiro, a indústria começa a trabalhar mais. Mas hoje, os grandes avanços científicos ainda são de grandes universidades. E essas grandes universidades estão cada vez com grupos de inteligência artificial maiores e mais bem financiados. Então, quer dizer, quando a gente está falando sobre o crescimento de uma coisa, sim, isso está crescendo e não é... uma moda, não é um hype. Não é. Agora, talvez sim as notícias fossem muito catastróficas pouco tempo atrás, quando surgiu o ChatGPT, que todo mundo acha que tudo que é onda é tsunami, e não é bem assim. A gente às vezes tem que ter um pouco de cautela, né? Sim, tem essa questão da impressão que isso causa, né, das
possibilidades inúmeras e de tanta ficção científica que a gente já assistiu também, a gente tem muita criatividade pra criar, assim. Eu vou me arriscar aqui a fazer um gancho um pouco delicado, assim, pra essa fala que o Luiz fez antes, até pra gente também ir voltando um pouquinho, porque a nossa discussão vai indo. É verdade, né? é verdade. Pois é, nós ia falar da Green Mountain. Não tem problema. Fugimos não, do tema, não foi é longe. problema. Perdão, né? Não, calma, deixa eu terminar. Não tem problema fugir do tema, e o tema foi né, evoluindo justamente porque é o que a gente precisa fazer. Mas pra gente também trazer um pouco pra realidade da galera que nos escuta, porque assim, tá, no fim das contas, o que eu tenho a ver com a Microsoft, a Apple e a galera lá que tá investindo? No modo prático, que isso influencia a minha vida, né? E não é como se a gente fosse aqui, de certa forma, fazer alguma previsão, mas daí puxando, acho que eu anotei aqui muito forte o começo de tudo, que foi essa questão do Edu, né, de ter uma inquietude de eu quero atuar na questão de desperdício de alimento, porque eu pessoalmente me pega muito também, isso é uma coisa que eu acho nobre, assim, a comida fora é dolorido, né, é uma coisa que pega, assim, a gente aqui enquanto Connector, tendo esse propósito de alguma forma apoiar o varejo, né, e vocês como startup que atua como uma solução que pode favorecer de alguma forma a atuação de um lojista, enfim, acho que a gente tá aqui falando de algo que pode trazer um benefício a curto, médio, longo prazo, justamente tendo em vista essas novidades, essas tecnologias, essas inovações que sim, como o Luiz falou, podem trazer modificações significativas no formato de trabalho, assim, e não aqui querendo, né, fazer uma previsão de, se você não usar uma solução como o Green Motor, você irá perder seu emprego, mas a gente tá falando aqui de competitividade econômica, né, de competitividade enquanto mercado, enquanto também segmento, que a gente sabe o varejo lida com margens pequenas, a gente lida com daqui a pouco um impacto muito grande de automações de vendedores, de automações, né, das próprias formatos de compra, enfim. E daí, se a gente puder direcionar um pouco ao final da nossa conversa, que eu sei que a gente não precisa encerrar agora bruscamente, assim, mas queria que vocês falassem um pouco disso, já que vocês também estão já nesse momento de reinvenção. Tu falou que queria daqui a pouco voltar a falar. Lá no início, falou, talvez depois a gente fala sobre isso. Sobre a Prix, acho que vale aqui um mérito super legal boa. pro Guilherme, né? Que tem sido mentor de vocês também. Enfim, então abrir um espacinho também pra isso, pra gente ir pra esse caminho agora. Ainda bem que tu lembrou, porque eu comecei falando e depois Não, é que eu esqueci. fico curiosa com os spoilers, entende? Pensei, É. bom, falou disso, falou daquilo, Então, agora eu quero falar disso aqui. Não, mas assim, eu queria agradecer, aproveitar o espaço aqui e agradecer, então, ao Guilherme da Aprix, que tem sido nosso mentor no programa e que, cara, diferente do que é o programa, né? Diferente do que parece ser o programa, que é como quem olha de fora talvez pense, o Cindy Lojas vai fazer um programa para as startups ajudar o varejo. E não é. É um programa para ajudar as startups, que eventualmente, sim, podem ajudar o varejo. Porque se elas se derem bem, o varejo cresce também, né? Exato, e do mesmo jeito que se a gente conseguir atuar na cadeia daqui a pouco da indústria alimentícia, indiretamente a gente está ajudando o varejo, né? Então, na prática, eu tô aproveitando o espaço para agradecer, porque sim, foi bastante interessante para nós esse processo de mentoria, para a gente revisar alguns conceitos e alguns deles talvez fugindo do propósito inicial da empresa. A gente não pode e não se apaixona por uma solução, né? A gente talvez tenha se apaixonado por um problema e tentado trabalhar muito em cima de um problema que a gente vê, mas que eventualmente a solução que a gente propôs não é a solução para esse problema e a gente tem que encontrar novos problemas, né? E problema tem bastante e tem sido bastante interessante. Quem tiver um problema processo. Pode mandar pro e-mail do Luiz. lh.ross. Luiz tá pronto para resolver seu problema. Tá, não, mas é isso, eu acho que é um processo interessante que a gente está passando, eu acho que é diferente talvez do momento que estejam outras startups aqui, a gente já faturou mais e já rodou mais do momento que a gente está agora como Green Motor, e tudo tá certo, né, a gente talvez não tenha errado tão rápido quanto a gente gostaria, mas é melhor a gente saber que talvez o produto que a gente está lançando, que a gente estava rodando, não tem tanto fit com o mercado, mas é um baita produto, então tu fala assim, então por que não dá certo? Talvez nem que a frase que eu comecei antes da gravação, talvez nem tudo seja um prego para quem tem um martelo, né? Então vamos entender, nós estamos nessa fase de entender onde é que a gente está nesse mercado, que soluções a gente resolve e que a gente confia muito que qualquer boa equipe consegue fazer um bom negócio, e isso a gente tem.
É verdade, e agradeço muito também vocês trazerem isso pra cá, né? A gente sabe que às vezes parece até um pouco vulnerável, né? A gente expor, nossa, a gente foi por um caminho, não é esse caminho. Mas esse é o processo de todo mundo, né? Errar E se for ajudar os rápido, outros melhor. a ouvir essa história, vai ler a pena. Exatamente, as dúvidas, as inquietudes, as coisas podem daqui a pouco inspirar ou trazer outra luz pra alguém. Eu tô desde 2007 nesse mundo digital e a minha primeira startup rentabilizou só em 2014. De 2007 a 2000 foram 8 startups e só em 2014 rentabilizou. Né? Eu tinha certeza que eu queria viver do mundo digital. Isso eu tinha certeza, né? Porque tu vai para outros planetas, né? Em criatividade, em tudo. E, enfim, né? Eu ainda sou advogado, eu advogava, o meu irmão é formado em ciências da computação, então na época era Skype, a partir das 18 até 1 da manhã a gente ficava no Skype, criando startups, sendo que no início a gente nem sabia o que era uma startup. E aí em 2014 a gente rentabilizou com a Play Delivery, então é isso, esse mundo, fazendo um comparativo com ativos de investimento, coisa e tal. A startup seria cripto, né? Ao meu ver, é mais interessante, mas, né, é mais arriscado. Então, eu entendo que, claro, que tu tem que focar quando tu tem um case, né? Tipo a Play Delivery, que foi para 130 cidades, mais de 140 mil motoboys cadastrados. Ali, claro, era focado, coisa e tal. Mas tu vai criando outras e tu vai errando muito. Super clichê falar isso, todo mundo fala isso, mas é isso. Os clichês também são clichês porque eles isso, são verdade pra muita gente, né? É isso, eu fiz várias, a maioria até, inclusive, ou desandou, não deu certo, mas quando tu tem cases legais, tu foca, vai dar o teu gás, coisa e tal. E é isso muito que o Luiz tá trazendo aqui, né? Eu boto fé também que o Beto, quando tava na faculdade de Direito, não imaginou que um dia ele ia estar dando entrevista sobre IA, né? Nem imaginava o que era IA lá no futuro, né? Eu não sabia que o Edu é advogado. Eu sou advogado de formação também. Se eu soubesse, eu não teria reunido 2 advogados. Daí já vira como é que é tribunal, né? Agora ficou comigo. Mas, cara, foram 15 anos de advocacia e já faz, enfim, desde 2018 eu virei essa chave e já empreendo a Beta House desde então. Mas, de fato, Lê, lá no início... E assim, uma coisa que eu costumo falar sempre. Ano passado, semana passada, estava muito conectado, inclusive, ao ambiente. Porque teve um evento da OAB, lá a Cidade da Advocacia. Enfim, dei workshop, dei palestra lá sobre a temática inteligência artificial e de que forma ela está impactando o setor da advocacia. Né? E é muito expressivo mesmo. Enfim, tem alguns spoilers que eu não posso dar. Mas pronto. É legal. Que episódio frustrante. É legal ver o quanto, daí talvez eu tô puxando mais uma vez para inteligência artificial, mas o quanto a gente vê isso aos poucos se disseminando de uma maneira importante, né? Mesmo ambientes um pouco mais retrógrados, um pouco mais refratários ao novo, como o serviço da advocacia, né? A gente vê assim um desejo genuíno de aprender, então me deixou muito feliz ver o nível de procura, de busca por essa temática e o quanto as pessoas estão querendo se conectar de verdade a ele. Né? Então, é muito legal ver esse tipo de movimento, mas realmente, voltando assim no tempo, nunca imaginei lá no início do século, quando eu estava no meio da faculdade, que em algum momento eu estaria onde eu estou hoje. Mas daí a gente vai naquele célebre speech do Steve Jobs, né, cara? Da gente só consegue conectar os pontos olhando para trás e é exatamente sobre isso, assim. Hoje, para mim, faz total sentido todo o meu caminho. Abrindo até um parêntese, falando de Sim de Lojas aqui, porque eu tenho uma relação já há bastante tempo. Isso eu acho que tu não sabe, Lê. Mas a FBV de 2017, eu dei uma palestra de terno, sem gravata já, falando sobre impactos jurídicos na estruturação do seu e-commerce. Tu jura? Então eu já estava muito conectado a esse mundo, eu já gostava muito disso, já mentorava startups desde 2012 no Tecnopuc, em programas ali da Hayara, nem sei se existe ainda o Startup Garagem e tudo mais. Tem o Garagem. Aliás, nós não comentamos, a Green Motor, ela tá no Tecnopuc, ela é do núcleo ela é do Hub de Inteligência Artificial do Tecnopuc, nós nascemos lá, encontrei o Edu, foi lá mesmo. Que legal, que legal. Conhecemos pelo Hubnave. Então é legal ver o quanto no final do dia os pontos de fato se conectam e tudo faz sentido. Se conectam, porque aqui você
pode conectar. Esse é sempre o meu jargãozinho do final. E a gente nem combinou, hein? A gente não combinou. Vai aparecer o que agora passei palavra pra TV elogiar. AI aí, hein? TV AI. Tudo bem. Vai aparecer edição, mas foi tudo ao vivo. Gente, brigadão de verdade aí pela conversa. Obrigado, Queria agradecer mesmo, assim, pela vontade de vocês de estar aqui conversando e o Beto também somando muito na discussão. Adorei, assim, que o papo foi se acalorando e vocês, né, discutindo, porque esses são os temas e que bom que tem mais cabeças pensantes sobre esses assuntos, porque é aí que a gente tá criando conhecimento, tá mudando as coisas, assim. Eu também aprendi uma palavra nova, que é arrefeceu. Vocês usaram isso, eu nunca tinha escutado essa palavra, então obrigada. Vocês aumentaram. Arrefecer é equilibrar na temperatura ambiente, né? Tem uma coisa que tá quente e tu não esfria ela até a temperatura ambiente, tu arrefece, tu perde calor. Então, se você aí de casa também não sabia, arrefeceu. Aumentando o seu vocabulário no Pode Conectar. Muito bom. Gente, valeu mesmo. Valeu, Leite, valeu, Fiquem ligados Beto. aí que Valeu, toda pessoal. quarta-feira Muito mais um obrigado. episódio do Pode Conectar. Muito obrigado Bora. Valeu. Tchau, tchau.